Salve, salve, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer uma revisão do conteúdo que será cobrado na prova ou nas provas de vocês desta semana. Os conteúdos a serem cobrados são dois apenas: estruturas do poema e trovadorismo, ok? Eu falei muita coisa a respeito de estruturas do poema nas aulas anteriores. O que eu vou cobrar de vocês na prova será algo menos extenso. Eu vou enfocar, portanto, metrificação e tipos de rimas, alguns tipos de rimas só, não todos aqueles que eu apresentei para vocês anteriormente. E eu apresento a vocês, então, metrificação. Gustavo, o que é metrificação? Metrificação é o ato de medir um verso pela quantidade de sílabas poéticas existentes nele. Então, metrificar significa medir um verso. E qual é a unidade de medida usada para se medir um verso, Gustavo? Sílaba poética, SP. Um verso é medido pela quantidade de sílabas poéticas contidas nele. Tudo bem? Nós vamos revisar como é que se faz essa contagem, como é que se faz esse processo de metrificação hoje. A escansão, que é outro nome dado à metrificação, é feita com a combinação de sílabas, acentos e pausas, que conferem ritmo ao texto lírico. Então, metrificar um texto lírico ou um texto épico, porque um texto épico também é dotado de padrões métricos, significa apreciar o ritmo existente nele, o ritmo impresso a um texto desse tipo pelo autor, ok? Geralmente a vogal final de uma palavra e a vogal inicial de outra palavra estarão ligadas, formando uma só unidade rítmica ou uma sílaba poética. Muita atenção, pessoal. Eu estou falando de vogais. Se uma palavra terminar com uma vogal e outra palavra se iniciar com uma vogal, é muito provável que essas duas vogais estarão juntas, formando uma mesma sílaba poética. Muita atenção, vogais, não consoantes. Então, repetindo, se uma palavra terminar com uma consoante e a outra se iniciar com uma vogal, essas duas sílabas gramaticais diferentes não formarão uma sílaba poética. Essa formação da sílaba poética só ocorrerá se houver a junção vocálica, a junção de uma vogal a outra vogal. Tudo bem? A contagem das sílabas poéticas sempre se encerrará na última sílaba tônica do verso. É importante destacar isso. Depois que vocês fizerem a separação silábica das sílabas poéticas de cada verso de um texto lírico, a contagem deverá ser feita sendo encerrada sempre na última sílaba tônica do verso, da última palavra do verso. Tudo bem? Sempre na última tônica, sempre na última sílaba mais forte do verso analisado. O que nós vamos fazer agora? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a metrificação desse poema Ritmo, de Cecília Meirelles, levando em conta o que foi apresentado anteriormente. Percebam que eu já fiz todas as divisões silábicas desses versos que compõem as duas estrofes desse texto lírico para facilitar a explicação. Lembrem-se do que é preciso para se fazer uma metrificação bem-sucedida. Primeiro, é preciso saber como é que as palavras da língua portuguesa se dividem silabicamente. Aquela divisão silábica que vocês aprenderam há bastante tempo, ok? Depois de feita essa divisão silábica tradicional, o que é que vocês têm que levar em conta? A percepção da possibilidade de uma vogal final de uma palavra se juntar, se fundir à vogal inicial de outra palavra. Quando houver isso, provavelmente essas duas vogais distintas
formarão uma única sílaba poética, provavelmente. Tudo bem? Depois disso, o que é preciso fazer? É preciso contar as sílabas poéticas, não se esquecendo de que a contagem sempre se encerrará na última sílaba tônica do verso. Tudo bem? Então, primeiro verso. O ritmo em que mo. Percebam que o o de mo, da sílaba mo, se junta, se funde ao e de em. Então, não é o ritmo em, é o ritmo em. Existe essa ligação fonética entre essas duas vogais, o e e, formando essa sílaba poética, tudo bem? E a contagem vai se encerrar na sílaba G, por quê? Porque ela é a mais forte do verso, ela é a sílaba tônica final desse verso. Então, o ritmo em que G, mo. 5 sílabas poéticas, tudo bem? Segundo verso, doçuras e mágoas. Percebam que neste verso não existe nenhuma vogal final de uma palavra se unindo, se juntando à vogal inicial de outra palavra. Então não haverá nenhum tipo de fusão, nenhum tipo de encontro vocálico. Tudo bem? Quando acontecer isso, o que é que vocês farão? Vocês respeitarão a divisão silábica tradicional, beleza? E vão contar as sílabas poéticas levando em conta a divisão tradicional, certo? Terceiro verso. É um dourado remo, ok? Percebam que, novamente, a vogal de E do vocábulo E se juntou à vogal U do vocábulo um. Essas duas vogais, então, se encontraram, formando, constituindo uma mesma sílaba poética. É um dourado remo, por douradas águas. Percebem que há certo ritmo quando se lê o texto assim? É essa a intenção da autora também. Continuando. Tudo quando passou, olha-me, suspira. Percebam que o E do pronome me se juntou ao E da conjunção e naquele verso. Essa fusão entre duas vogais de palavras ou de vocábulos distintos, então, constituiu uma sílaba poética. Olha-me, suspira. 5 sílabas poéticas. Será meu compasso que tantos admira. Todas as sílabas desse poema, então, ou melhor, todos os versos desse poema apresentam 5 sílabas poéticas, certo? Então, é um texto constituído de redondilhas menores. Só uma curiosidade, não vou cobrar isso de vocês. Tudo bem? Apresento a vocês, então, rimas. Eu vou cobrar de vocês apenas 2 tipos principais de rimas. Os outros vocês não precisarão levar em conta para a prova, mas eles são importantes, ok? O primeiro tipo que eu apresento a vocês diz respeito à disposição das rimas ao longo das estrofes de um poema, tudo bem? Então elas serão emparelhadas se a disposição seguir essa ordem, rima A mais rima A e depois rima B mais rima B, formando então 2 pares, nesse caso de rimas. Elas poderão ser alternadas quando a disposição for do tipo A, B, A, B. Há uma alternância entre uma rima do tipo A e uma rima do tipo B. Tudo bem? As rimas são interpoladas ou intercaladas quando a ordem for esta: AB, BA, para vocês memorizarem o significado de interpoladas. Inter significa entre, e poladas é uma derivação de polo. Então existem 2 polos, o polo A de um lado e o polo A também de outro lado. E entre esses 2 polos, entre os 2 polos, 2 rimas do tipo B. São interpoladas, portanto. As encadeadas seguem o esquema ABC, ABC. Elas se encadeiam.
na estrofe, tudo bem? E por isso, então, são chamadas de encadeadas. E as mistas são essas que misturam os outros tipos anteriores, certo? Então, AB, AB seriam alternadas, se só houvesse essas iniciais. Mas depois, AB, BA, houve uma mistura, então, de dois outros padrões. Por isso, rimas mistas, ok? O segundo tipo de rimas segue um outro critério, não leva em conta a disposição das rimas ao longo da estrofe, e sim as palavras e as classes gramaticais ou as terminações dessas palavras. Então, a que classes gramaticais as palavras pertencem ou as terminações dessas palavras. Como assim, Gustavo? Exemplos. Uma rima será pobre quando as palavras que rimam forem de mesma classe gramatical ou quando as palavras que rimam forem dotadas de terminações muito usuais, muito comuns, muito correntes no idioma, na língua. Exemplos disso: gato e rato. Essas duas palavras, gato e rato, rimam entre si? Rimam. Essas duas palavras são de que classe gramatical? São dois substantivos. Se elas são dois substantivos, então formam uma rima pobre, ok? Isso se observa também em gatinho, bonitinho. Percebam que gatinho é um substantivo, mas bonitinho é um adjetivo. Costumeiramente é um adjetivo. Tudo bem? No entanto, essa terminação inho é uma terminação muito corrente, muito usual no idioma. Então, por isso, essa rima também de gatinho, bonitinho, é considerada uma rima pobre. Geralmente, essas terminações que denotam diminutivo ou aumentativo, por exemplo, são consideradas terminações de rimas pobres, ok? As rimas ricas, por outro lado, serão entre palavras de classes gramáticas ou entre palavras com terminações pouco correntes, pouco usuais no idioma. Então, o critério para se dizer que uma rima é rica, qual é? É saber que classe gramatical a palavra ou as palavras rimando entre si pertencem. Tudo bem? A que classe essas palavras que rimam entre si pertencem? Exemplo, amigo e contigo. Gente, amigo pode ser um substantivo, em certos contextos pode ser também um adjetivo, mas levemos em conta que seja um substantivo, ok? Contigo geralmente é um pronome. É um pronome. Amigo, substantivo, contigo, pronome. São palavras de classes gramaticais diferentes? São. Por isso, então, essas duas palavras que rimam, amigo e contigo, são rimas, formam rimas ricas, ok? Terceiro tipo dessa classe aí, raras ou preciosas, são aquelas entre palavras com terminações excepcionais, difíceis de serem encontradas no idioma. Um exemplo disso, ditirambo e flambo. São palavras quase nunca utilizadas pelos falantes da língua portuguesa. São rarissimamente utilizadas, inclusive, por poetas. Então, quando um poeta faz uso de palavras como essas e outras que existem no idioma, que são pouco correntes, que são pouco comuns, formam rimas ricas, rimas preciosas, perdão, preciosas ou raras. Então, pobres entre palavras de mesma classe gramatical ou entre terminações muito usuais, ricas entre palavras de classes gramaticais diferentes ou entre terminações pouco usuais e raras entre palavras excepcionais na língua. Tudo bem? Só vou cobrar isso de você. Uma análise das rimas do mesmo poema que nós analisamos anteriormente, Ritmo, de Cecília Meirelles. Gemo, no primeiro verso, rima com remo, do terceiro verso, e mágoas rima com águas. Aquela explicação que eu dei a respeito da disposição das rimas está relacionada a isso, que eu apontei aqui. Gemo e remo são rimas.
Por quê? Porque há uma semelhança fonética, uma semelhança sonora entre essas duas palavras, gemo e remo. Então, vou chamá-las de rimas do tipo A. Mas essas palavras apresentam uma sonoridade diferente de mágoas e águas, ok? Então, por isso é que eu vou chamar mágoas e águas de rimas do tipo B, ok? Passo, por outro lado, rima com compasso. E compasso e passo não rimam com nenhuma outra palavra da estrofe anterior. Então, por isso é que eu vou chamar passo e compasso de rimas do tipo C. Suspira rima com admira, portanto, rimas do tipo D. Logo, a disposição das rimas desses versos ficará assim: AB, AB, CD, CD. As rimas do tipo A, como eu assinalei na outra parte da apresentação, são ricas. Por quê? Porque gemo é um verbo, do verbo gemer, e remo é um substantivo. Tudo bem? Mágoas e águas, por sua vez, são dois substantivos. Essas duas palavras, então, formam rimas pobres. Então, as rimas do tipo B são pobres. E as do tipo C, Gustavo? Tudo quando passo, quando eu passo. Passo, do verbo passar, verbo. Olha-me e suspira. Será meu compasso que tantos admira? Compasso, o compasso de alguém que anda, o ritmo. Compasso é um substantivo. Então, passo, verbo, compasso, substantivo. Palavras de classes gramaticais diferentes formam rimas ricas, por isso as rimas do tipo C são ricas. E as do tipo D, olha-me e suspira. Suspira, verbo, suspirar. E admira, verbo também, do verbo admirar. Algo admira alguém. Tudo bem? Ou alguém admira algo. Enfim, são dois verbos. Logo, as rimas do tipo D são pobres. Ok? E para finalizar esta revisão, eu reapresento a vocês trovadorismo. Trovadorismo é a primeira manifestação literária da língua portuguesa, ocorrida a partir do fim do século XII, ok? Final dos anos 1100, início dos anos 1200 aproximadamente, lá na Europa, lá em Portugal. Essa manifestação literária é constituída, sobretudo, de trovas, rimas, cantigas. Trova pode significar rima, trova pode significar também cantiga. Então, a literatura do trovadorismo é constituída, sobretudo, de cantigas. Textos líricos feitos para serem cantados, marcada pelo sentimentalismo e pelo teocentrismo. Sentimentalismo e teocentrismo, elementos típicos da cultura medieval feudal. Nós já falamos a respeito do contexto histórico, do fim da Idade Média, do contexto histórico que era o pano de fundo do trovadorismo dos séculos XII, XIII, XIV e etc. E é importante destacar duas características, então, dessa literatura. Sentimentalismo, que pode se apresentar nas cantigas líricas sob a forma do amor e nas cantigas satíricas sob a forma da crítica. Sentimentalismo e teocentrismo. Na literatura trovadoresca, existe uma perspectiva dos artistas, dos autores das cantigas em geral, que é a da apresentação, sobretudo do amor, a partir de uma perspectiva cristã. Então, a relação amorosa entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem, é apresentada de forma parecida com a que existe entre os homens, os seres humanos em geral, e Deus. Uma relação de subordinação, uma relação de submissão, uma relação de devoção da parte do homem a Deus. É a forma como o amor é apresentado nas cantigas líricas, que se subdividem, como eu coloquei aí, em dois tipos, de amor e de amigo, ao passo que as satíricas se subdividirão em de escárnio e de maldizer. Para identificar uma cantiga de amor, que é lírica, assim como uma cantiga de amigo, é preciso saber o quê, Gustavo? É preciso identificar o eu lírico, o gênero do eu lírico. É um eu lírico masculino ou um eu lírico feminino? É um homem ou é uma mulher? Isso é relevante para essa classificação.
e o objetivo de se aprender trovadorismo é também que vocês consigam identificar características do eu lírico que se expressa ao longo dos versos de um texto lírico, tudo bem? Então, numa cantiga de amor, o eu lírico será masculino, numa cantiga de amigo, feminino. Numa cantiga de amor, geralmente a temática será a impossibilidade de realização amorosa pelo fato de o homem estar abaixo da mulher que ele idealiza, que ele deseja, socioeconomicamente falando, ok? Então, o homem de uma cantiga de amor expressará sua angústia, sua tristeza, pelo fato de saber que nunca poderá ter a mulher amada junto a si, por conta do abismo socioeconômico existente entre eles dois, ok? O tema de uma cantiga de amigo, por outro lado, será o lamento da mulher pela ausência do amigo ou do amado, a tristeza dela decorrente dessa ausência. Então, uma mulher expressando a sua tristeza, expressando a sua angústia pelo fato de o seu amado, de o seu esposo, do seu amigo, de o seu amigo estar longe, distante dela. Tudo bem? Quando houver a descrição do ambiente numa cantiga de amor, ele será o das cortes palacianas, ou seja, castelos, palácios, lugares habitados por gente da elite, da sociedade em que esses textos surgiram, tudo bem? Ao passo que a ambientação de uma cantiga de amigos será em pequenos sítios, vilarejos, ou seja, lugares habitados por pessoas de classes inferiores à elite, tudo bem? Então, esses são alguns dos elementos que vocês precisam identificar para afirmar que uma cantiga é de amor ou de amigo. As cantigas satíricas se subdividem em duas, de maldizer e de escárnio. Não precisam identificar um gênero do eu lírico nesse tipo de cantiga, por quê? Porque quase nunca é possível perceber isso. Isso se percebe numa cantiga lírica, mas numa cantiga satírica é preciso notar outras diferenças. Numa cantiga de maldizer, então, as críticas feitas pelo eu lírico a alguém são diretas, explícitas, ao alvo da sátira, ao alvo da crítica do eu lírico, podendo haver, inclusive, o uso de palavras chulas, ou seja, palavras de baixo calão. Numa cantiga de maldizer, então, a crítica é feita de maneira direta, o alvo da crítica geralmente, ok? É citado, há um nome de uma pessoa, então, numa cantiga de maldizer, que é a pessoa criticada, e a linguagem de uma cantiga de maldizer pode conter xingamentos, palavras de baixo calão. Tudo bem? Já numa cantiga de escárnio, a crítica é indireta, é mais sutil, ela é dotada de ironia, então é uma crítica um pouco mais bem elaborada, não tão direta como a de uma cantiga de maldizer. E o alvo da sátira, o alvo da crítica numa cantiga de escárnio não costuma ser citado. Não costuma ser citado. Então, esses são os elementos que diferenciam uma cantiga de outra. A apresentação ou não do alvo criticado, a crítica ser direta ou não e a linguagem. Numa cantiga de maldizer, a linguagem pode ser de baixo calão. Numa cantiga de escárnio, não. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que vocês façam excelentes avaliações e, se houver dúvidas, não hesitem em me contatar por e-mail. Muito obrigado. Beijos a todos vocês.